Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Isso aqui é o podcast Consultor de Empresas Online. Nesse podcast, onde toda semana a gente entrevista consultores de empresas com o objetivo de conhecer sua história e entender como podemos acompanhar nessa jornada no caminho de multiplicar os resultados, de atrair mais clientes nos seus negócios de consultoria. E nesta semana, como de costume, temos os nossos convidados de toda semana, como, por exemplo, o senhor Maicon Douglas, especialista em TV comercial. Tudo bem, Maicon? Olá, Ricardo, tudo ótimo, bom dia. Show de bola. Como, por exemplo, a senhorita Rafaela Castro, especialista em social media. Tudo bem? Tudo bom? Bacana. Esta semana não nos acompanha José, especialista em ferramenta, mas temos nosso convidado especial, senhor Ricardo Coelho. Seja bem-vindo. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Então, Ricardo, é um prazer estar contigo aqui. O protocolo ritual aqui é entender um pouco a sua história primeiro, saber, já entrando no assunto, de onde você é, como isso tudo começa, formação, experiência. A gente quer saber como chegou até o momento que atualmente é consultor de empresa. Então, se quiser contar aí, compartilhar. Legal. Meu nome é Ricardo Coelho, eu sou de Brasília, né? Nascido em Brasília, um pouco raro ainda nessa idade, né? Brasília é uma cidade nova. Meus pais são cearenses, mas eu cresci lá e me formei lá na UNB, onde que eu fiz administração de empresas e acho que essa questão de consultoria veio desde a faculdade. Eu entrei no curso de administração, mas não era algo que eu tinha um sonho de muitos anos, foi algo que eu decidi mais ali no final do segundo grau. E eu digo que foi uma sorte, assim, porque eu acho normal, né? Eu entrei com 17 anos, é normal alguém com 17 anos mudar de ideia depois, não gostar do que escolheu no momento. E eu, na verdade, assim, na escola eu tive uma palestra, no segundo grau ali, no terceiro ano, eu tive algumas palestras de alguns cursos e o da administração me chamou a atenção. Tinha uns alunos também lá do curso de administração que deram essa palestra. E por causa dessa palestra, logo que eu entrei na faculdade, que eu passei, eu fui atrás da empresa júnior de administração da UNB, que tinha uma boa fama na época, ainda tem. E a empresa júnior de administração, ela prestava consultoria para pequenas empresas, pequenas e médias empresas, né? E então, na época era raro eles aceitarem alguém do primeiro semestre ainda, a empresa era menor, tinha cerca de 40 alunos, assim, participavam da empresa júnior. Normalmente eles pegavam alguém lá mais do meio do curso para o final. E quando eu entrei, eu já de cara no primeiro semestre eu tive um treinamento e já comecei a trabalhar como consultoria, já atendendo empresa, e já me identifiquei muito. Então, já... Legal. Ricardo, deixa eu entender um pouco mais como funciona esta empresa júnior. Isto é uma empresa que está dentro da faculdade, coordenada por professores, e alguns alunos fazem espécie de estágios lá? Ela tem bastante autonomia, a empresa é 100% formada por alunos. Então, a direção é de alunos. Os professores, eles são convidados durante os projetos, a darem apoio técnico, né? Tirar dúvidas, enfim. Mas ela tem bastante autonomia, assim. Legal. É uma empresa formada constitucionalmente, enfim, no contrato social mesmo por alunos. Tem uma questão bem específica cada uma das empresas, em vários cursos existem, né? Não só no curso de administração. Então a gente tinha contato lá com o pessoal da psicologia, com todas as outras empresas júniores, de engenharia, pessoal de publicidade era muito próximo nosso, enfim, diversos cursos tinham, a gente atuava em conjunto. Eu cheguei a participar de um grupo, né, que reunia todas as empresas júniores do Centro-Oeste também, tinha esse objetivo, né, de integrar.
A gente ajudou a fundar algumas empresas júniores na época também. Eu participei da direção dessa chamada Concentro, né, que é esse grupo de empresas juniores. Existe um órgão que reúne as empresas juniores do Brasil todo. Anualmente eles se encontram também. É um encontro de universitários um pouco mais sério, onde o pessoal vai para discutir mesmo, enfim, como é que estão as empresas juniores, palestras, cursos, né, bem voltado para esse desenvolvimento das empresas juniores. E cada um com seu foco interno, né, com seu trabalho, e a de administração era atender pequenas empresas, assim, pequenas e médias empresas, ajudar elas. E muito apoio do Sebrae também, assim, era um grande parceiro em indicador de empresas lá, para empresas júnior. E isso realmente me identifiquei muito ali desde o primeiro semestre. E passei 3 anos lá na empresa júnior. Os 3 primeiros anos da faculdade foi dividindo entre a sala de aula e o trabalho interno lá. É um trabalho não remunerado, né? Então, não é remunerado tudo isso? Não remunerado. Então, todo o dinheiro, ele na teoria é reinvestido na própria empresa júnior ali. Entendi. Na época, a gente utilizava o dinheiro, chamava palestrante de nome para dar palestra para a gente, para montar o curso, melhorava a estrutura interna, comprava computador, fazia reforma lá, enfim, tudo reinvestido. Esse congresso também, quando a gente ajudava parte do valor dos alunos que iam também, esses encontros de empresa júnior. E eu sei que, eu acompanhei um pouco depois também, sei que até movimenta um bom dinheiro, assim, desses atendimentos. Legal. Ricardo, deixa eu aterrissar umas coisas aqui para mim. E talvez para quem possa estar escutando. Você entra na faculdade de administração sem saber para onde vai. Eu fiz administração, sei do que eu estou falando, eu fiz a mesma coisa, tá? Eu fui igual a você, então não é nada estranho. Eu acho que no momento está ali, está indeciso, e administração é algo que sempre dá certo, né? Então eu fui parecido com isso. E aí você está na administração no primeiro ano e descobre que existe essa empresa júnior e te chamam e você acaba se envolvendo lá. O serviço que essa empresa júnior presta é serviços de consultoria. E você descobre esse universo sem ganhar nada, fazendo isso que deve funcionar de alguma forma como a pontuação média de curso, né? Isso deve ajudar em alguma coisa. Ou dá zero benefício. Zero benefício. Amor ao arte, por altruísta total. É algo totalmente em troco de nada, né? Por aprender e por se desenvolver. Mas descobre o mundo da consultoria aí. Se não conhecia antes, descobre nesse momento. É isso? Perfeito, exatamente. Show aterrissado. Então foi no primeiro semestre, desde o primeiro semestre que eu digo que eu dei sorte. Assim, é claro que eu fiz por onde, né? Enfim, eu já cheguei lá querendo saber da empresa júnior, né? Assim que eu passei, já era a segunda coisa que eu tinha na cabeça, era procurar essa empresa júnior, porque eu já tinha ouvido falar ali no 3º ano do 2º grau, né? No final do 2º grau. Então, já fui buscando e aí me aceitaram lá. Quem era do primeiro semestre era eu e mais um colega que era formado em Direito, eu lembro. Assim, depois eu entrei na diretoria de marketing, você escolhia já qual área que você ia entrar. Oi? Falou, Michael. Eu queria fazer uma pergunta, pode ser meio boba na verdade, mas você trabalhou lá com a empresa júnior, não recebia para isso. Mas eu não consigo imaginar uma empresa que não ganha dinheiro. Então, como que funciona? A empresa ganha dinheiro, só não repassa para vocês? O que é feito com esse dinheiro? A empresa, ela cobrava dos clientes, né? A empresa cobrava das empresas. A gente recebia dinheiro das empresas, só que o dinheiro ficava ali no caixa da empresa júnior para gastos internos, para manter ela. Entendi. Então ninguém recebia para trabalhar lá? Ninguém recebia, nenhum aluno recebia para trabalhar lá. Esse é o problema, que aí você como vira consultor e está acostumado a não receber e não cobrar direito pela sua consultoria. Pelo menos durante a faculdade, sim. Isso foi... Cobrar, a gente até aprendia a cobrar, em parte, né? Também não eram baratos os projetos. Era claro que é mais barato do que uma consultoria como a que eu tenho hoje,
provavelmente cobraria, mas a gente cobrava e até tinha alguns projetos de valores bem altos, assim, até mesmo para uma consultoria de pessoas formadas, né? Eu lembro que a última vez que eu tive contato, a empresa estava faturando mais de 1 milhão por ano lá, na empresa Júnior, né? Então, entra bastante dinheiro, fica bastante dinheiro porque também não tem gasto com o pessoal, né? Claro. E esse dinheiro acabava sendo utilizado lá. Na época, para você ter ideia, era na época que eu estava lá, em 2003, 2004, era a época que estava começando ainda a se popularizar o mercado de ações. Então, a diretoria de finanças utilizava o dinheiro para aprender a mexer com ações, investimento. A gente fazia eventos da área de marketing, fazia eventos. A gente fez bastante evento que mudou a imagem lá da empresa Júnior. Então, um processo seletivo que tinha 30 pessoas concorrendo, começou a passar a ter 80, 100 pessoas concorrendo para tentar entrar lá. E hoje, na época ainda, depois sim, já era conhecido em todos os alunos do curso, né? Que tinha diurno e noturno, então ficou com uma boa imagem, com uma concorrência alta o processo seletivo, né? Consequentemente, muita gente dos primeiros semestres entrando também, aumentou a quantidade de vagas da empresa Júnior. Com isso que a gente acabava fazendo, não só aprendendo gestão de empresa, não só nos clientes de consultoria, mas na própria empresa mesmo que a gente geria lá, né? Claro, imagino que isso de alguma forma dava experiência no mundo real e também dava networking, né? Relacionamento, né? Você começava a conhecer empresas que depois poderiam ser seus clientes um dia, né? Se você pensasse em estar nessa carreira, então não era coerente você querer entrar aí de graça. Você se familiarizava, entendia o mercado, ia com o apoio e a credibilidade da faculdade, entendia como o processo funcionava, você quase conseguia se imaginar, quando eu terminar aqui eu vou criar meu negócio de consultoria, né? Você diria que tem vários ou então você conhece vários outros colegas dessa etapa que viraram consultores de empresas, que passaram por lá? Poucos, na verdade. Poucos. Acaba que em Brasília o serviço público, né, o concurso público leva bastante pessoa. Acho que 90% do curso, eu diria que acaba indo, mesmo trabalhando lá, indo para a gestão pública. O que, por um lado, assim, eu até gosto de saber que alguns dos meus ex-colegas que eram excelentes profissionais ali dentro da empresa Júnior estão no serviço público. Eu sei que estão fora da concorrência. Não, eu digo no sentido de que, pelo menos, eu confio em pessoas que estão lá na gestão pública. Eu quis dizer mais nesse sentido. Com certeza. Legal. Eu tenho pessoas que eu trabalhei que eu sei que são excelentes profissionais, estão hoje como funcionário público, mas são excelentes profissionais. Então, tem gente boa dentro de órgãos públicos. Cuidando do país, né? Quer dizer, cuidando. Exatamente, em funções importantes hoje, enfim, isso é muito bom. Eu sei que são pessoas que estariam, se tivessem na área privada, seriam excelentes profissionais também, que estariam sendo muito bem remunerados. Bacana. Isso é um bom comentário, porque muitas vezes a pessoa que está na área pública, muitas vezes se pensa que quem está na área pública poderia não ser aceitado no setor privado. Muitas vezes se pensa isso, né? Porque se entende, gente, para quem pensa e quem não pensa assim, quem entende e quem não entende o que eu estou dizendo, se tende a pensar que a pessoa que decide ser funcionário público sai do jogo, sai da competição, sai do mundo real, do mundo capitalista, do mundo empresarial, do mundo privado, do mundo que é a concorrência, do mundo que é uma batalha, que você vai concorrer com outra pessoa por uma vaga, que você vai concorrer com outra empresa por um contrato, e entra no mundo do comodismo. Então, é legal saber que é muito de Brasília, sabe? Eu acho, Ricardo, isso, porque talvez se a gente falasse em São Paulo, não encontraríamos essa frase que você fez, provavelmente, né? É uma peculiaridade, porque Brasília é uma cidade tão importante a nível do funcionariado público, né?
que talvez tenha essa característica. Né? Mas interessante saber isso, né? Eu acho que o Brasil influencia muito a levar excelentes profissionais para a área pública e outras cidades, outros estados não têm essa opção, não têm essa brecha. O talento não quer ir para a área pública, né? Porque realmente isso é outro assunto para outro dia, mas uma pessoa competitiva e competente, ambiciosa, com um instinto empresarial, não tem dinheiro que te leve para assim, não tem forma de você ser funcionário público. Para você ter uma ideia do que eu estou tentando dizer, meu pai, quando se refere a funcionário público, eu sei que no Brasil não se pensa tanto assim, né? Mas para você ver várias visões de várias culturas, meu pai, quando se refere a funcionário público, é aquela pessoa que quis estacionar a vida dela, sabe? Então, tem um problema nos países, nas cidades, no planeta Terra, que eu acho que faz 100 anos a política, somente 100 anos na história da humanidade. 1925, a política era para pessoas que tinham uma vocação, o poder público, servidor público, era uma pessoa que tinha uma vocação de ajudar a comunidade. 100 anos atrás. E hoje em dia, tem uma série de profissionais da política. E agora, a política não são pessoas que querem ajudar, são muitas pessoas que querem ter acesso ao poder da política, né? E o que falta na política, e esse é o ponto que eu volto a você, é pessoas competentes, muitas vezes, né? Então, me deixa feliz o que você falou, porque saber que tem pessoas muito competentes que estão indo na direção do serviço público é uma notícia fantástica, porque elimina essa crença muitas vezes de que quem quer estagnação, quem quer essa falsa estabilidade vai nessa direção. Então é uma notícia legal. Mas aí então o funcionalismo público ficou com muitos deles e alguns outros, poucos viraram consultores, então, né? Poucos viraram consultores. Você diria, se tivesse que chutar um percentual, seria... Eu diria que 90% foi para concurso público. Concurso público. E o outro 10%, como ficaria dividido? Eu acho que distribuiu bastante, seja empresa familiar, seja trabalhar em grandes empresas. Tem uma colega que foi trabalhar em grandes empresas internacionalmente, em São Paulo, em Brasília também, em consultoria, foi meu caso, né? Então, distribui bem, eu acho que talvez aí mais igualmente a outras faculdades, né? Esses 10%, esses poucos 10%. Talvez semelhante até aos outros cursos, assim, que como ali na empresa da Júnior, realmente a gente tinha muito esse contato com outros cursos, com outras pessoas, né? A gente acabava conhecendo bastante gente também. Eu vejo que isso acontecia, alguns cursos mais, outros menos, mas acontecia também na mesma forma, né? E, enfim, eu fui mais por esse lado, nunca gostei da ideia do concurso público, porque eu gostei ali do atendimento da empresa privada, de ver aquelas mudanças, o dinamismo, né? Tanto na minha carreira quanto com onde que eu estava aplicando, né? O que eu aprendia, e eu sabia, né, por vivência ali, que em um órgão público não seria tanto assim, né, tanto dinâmico. E outra coisa que eu gostei bastante na época é ter essa diversidade de experiências em segmentos, né. Então, a experiência é aquela história, né, uma pessoa que ela está a vida toda ali fazendo uma mesma função, seja num órgão público ou até numa empresa privada, está carimbando ali, né? Ela passou 20 anos fazendo aquilo, qual a experiência dela, né? Enquanto às vezes em um ano de consultoria você lida com empresa de varejo, de indústria, da área de serviço, você tem uma experiência assim muito mais rica, né? Vendo a diversidade de uma empresa pequena, média, outra grande, né? Então sua experiência é muito mais intensa. Então eu sentia isso desde o começo, o ganho de aprendizado que a gente tinha em curto prazo. E eu sabia que, indo para um órgão público, provavelmente isso ia ser
reduzido, né? Pelo menos isso e estacionar, como você comentou. Então você nem sequer pensou em ir para o público, né? Pensar, eu digo que eu pensei, mas assim, nunca foi algo forte, nunca foi algo que eu quis. Pensar, você não deixa de pensar, porque é isso, você está realmente numa cidade que é envolvida por isso, né? As conversas com os meus amigos, durante muitos anos era sobre isso, você sentava para conversar, era como estudar, onde que estava estudando, onde que estava fazendo cursinho, e eu trabalhando em empresa privada, eu trabalhando em outras áreas, buscando outras coisas. Acabava que o ambiente consumia bastante isso, né? Com o tempo muda. Legal. E teve um dia, Ricardo, que caiu a ficha e falou, cara, eu acho que eu vou entrar nessa área da consultoria. Teve esse momento? Acabou que eu não parei, assim, porque como a empresa Júnior tinha muitas parcerias, né? Uma delas era com uma empresa de consultoria sênior, né? Uma empresa do mercado. E era parceira nossa, às vezes iam lá dar palestra, dar curso pra gente, e eles tinham esse intuito de fazer relacionamento para terem consultores no futuro. E eu saí direto da empresa Júnior e entrei para essa empresa, né? Então, virei estagiário lá no começo. Na verdade, do terceiro para o quarto ano da faculdade ali, nas férias, eu saí da empresa Júnior e eles me levaram para um estágio de 1 mês em São Paulo, numa consultoria que eles tinham lá, então, um projeto que eles tinham lá em São Paulo. Eu morei ali durante 1 mês, né, em hotel, ainda muito novo, né? E atendendo. E aí, quando voltei para as aulas, continuei atendendo cliente de Brasília e tendo aula em paralelo, né? Ô, Ricardo. Então, acaba que eu não parei, eu fui direto e depois que me formei, continuei nessa empresa de consultoria. Então, cara, você não teve exatamente uma transição para se tornar um consultor. Você basicamente se formou como um consultor durante toda a sua trajetória. Então, assim, mas o que exatamente na questão de consultoria que te levou a isso? Porque você, tendo tantas opções, você não escolheu ser um empresário de qualquer outro tipo, e sim consultor? Nesse momento eu ainda estava muito focado, mesmo ali no último ano da faculdade ou pós-formado, nesse ganho de conhecimento, sabe? Essa questão que eu comentei, assim, até a escolha da empresa que eu fui foi muito nesse sentido. Era uma empresa de consultoria, uma boutique pequena, né? Uma empresa não muito grande, mas que estava sendo formada por os sócios que tinham vindo de consultorias maiores, né? Tinham vindo da Bain Company e Booz Allen, se eu não me engano, da época, né? E eles tinham criado essa empresa. Então eu, dentro da empresa, tinha contato com eles, algo que, se eu fosse entrar numa consultoria, num processo seletivo de uma consultoria maior, às vezes eu ia demorar anos para ter contato com essas pessoas. Então, meu foco ainda estava nesse ganho de conhecimento, né? Eu permaneci com eles, assim, fui direto por isso, né? Eu tinha, você vê, antes até de ser formado, eles já estavam em São Paulo, fazendo trabalho lá, depois continuei com eles aqui em Brasília como estagiário, me formei, voltei para São Paulo. Então, meu foco ainda estava muito nesse ganho esse aprendizado, né? Esse ganho de conhecimento mesmo. E aí você era um funcionário de uma empresa como consultor. Você era responsável de entregar o serviço de consultoria dentro de uma outra empresa, né? Isso, perfeito. Como era uma rotina de trabalho para você trabalhando nessa empresa? Era bem dinâmica, assim. Às vezes a gente atuava também, por mais que tivesse um projeto principal, às vezes atuava em um outro, e dinâmica também no sentido de que às vezes acho que durante toda a vida de consultoria a gente tem que mudar muito da noite para o dia, né? A mudar de projeto, às vezes mudar de cidade, e tudo isso. Então, assim, na época eu formei, fui para São Paulo, logo que eu formei, voltei para lá, atuava em alguns projetos lá durante um tempo, depois voltei para Brasília ainda por essa empresa, atuando atendendo outras empresas, até voltei também para a faculdade, fui professor lá durante
um semestre, né, durante no curso de uma matéria do curso da graduação, e muito nesse sentido, assim, desse dinamismo, né? E até que eu atendi teve um cliente, isso tudo ainda muito novo, né? Recém-formado, assim, praticamente. Em Brasília eu atendia empresas em Brasília tem muita empresa de serviço, assim, né? Não é uma cidade de muita indústria, como São Paulo, né? Que a gente atendia. E lá eu cheguei a atender uma empresa da área de saúde que mudou muito, assim, também o meu momento ali de carreira, né? Ainda muito novo, tinha uma empresa que eu fui colocado como responsável maior do projeto. Devia ter uns 20 e poucos anos ainda, menos de 25, cerca de 25, mas acredito que até os donos da empresa achavam que eu tinha mais. Mas eu ainda era muito novo e tinha uma equipe comigo. Se soubesse, tinha cancelado o contrato, que tinha 20 e pouco. Talvez. Era um assunto que eu não tocava muito, eu desviava bastante. Mas ele deu muito certo esse trabalho, né, quando eu fiz lá. E deu muito certo até por causa dos sócios também, que confiavam bastante em mim. Eles conheciam, na verdade, os sócios da minha consultoria, né? Sim. Mas quem tocou o projeto todo fui eu, assim, mesmo porque esses sócios acabaram se conectando com outros projetos maiores, outras linhas, né, que estavam dando mais resultado, inclusive financeiro, para eles, e eu fiquei bastante sozinho nesse trabalho, né, junto com a minha equipe. Mas deu muito certo. Foi uma empresa que era boa, mas estava com algumas dificuldades, e a gente conseguiu fazer um trabalho bom lá em governança, montamos a estrutura organizacional deles, onde que uma empresa que estava crescendo e bem bagunçada mesmo, assim, e os sócios abraçaram a ideia, acataram as propostas que a gente levava, e isso deu resultado para eles, assim, né? O pessoal que eu tenho contato até hoje, então deu muito resultado, até depois que foi um projeto longo, assim, eu acredito que quase 2 anos, assim, que a gente teve lá, e até depois que eu não estive mais lá, a empresa continuou crescendo, assim, com as bases que a gente teve, eles aumentaram, chegaram até a ser vendido por uma rede nacional de saúde, né? Que legal, tá vendo? Alguns dos sócios buscaram formação em gestão também, estão no mercado aí até hoje como pessoas na parte de gestão hospitalar, né, na gestão de saúde, e tudo com base naquela época. Aquela época, aí eu já passo para um outro capítulo, que é de ter esse sucesso ali muito novo ainda em saúde, mas buscar, eu tive uma visão de buscar um negócio próprio na época. E, na verdade, nesse trabalho, eu saí dessa consultoria, né, e aí atendi essa empresa um pouco mais de tempo com minha consultoria própria, mas minha intenção era ter um outro negócio já. Assim, tá, peraí. Deixa eu ter certeza que eu entendi. Você estava prestando serviço por 2 anos ou mais de 1 ano nessa empresa do setor de saúde. Em algum momento você termina a relação empresarial com essa outra consultoria na qual você era funcionário em algum modelo de contratação. Mas você continua com o cliente da outra consultoria. Foi proposta até do cliente, assim, a gente fazer essa transição, porque eles, com o tempo, perceberam que os sócios não estavam dando apoio. Estavam participando, não estavam envolvidos, né? Não estavam envolvidos. Realmente eles estavam em outras frentes, assim, que valia mais a pena para eles. A consultoria até acabou depois, assim, com esse braço de consultoria até terminou depois, porque eles tiveram muito sucesso em outras frentes, viraram sócios de outros negócios, e eles fizeram essa proposta de eu ter essa relação direta ali de contratação com eles. Até me indicaram um cliente na época também. Eu atendi o Hospital Grande da época de Brasília, assim, com indicação deles, né? Mas na época eu, enfim,
me animei muito com os resultados que eu estava tendo, e eu, assim, no trabalho de consultoria, eu tive um pensamento na época que depois eu questionei bastante, mas o pensamento era, se eu estou conseguindo dar tanto resultado para eles... Na empresa dos outros... Na empresa dos outros, sendo que eu gasto a maior parte do tempo preparando a forma de convencer eles a fazer o que eu estou visualizando, né? Então, montando apresentação, montando números, uma forma de convencer eles, né? Os sócios, lá eram 9 sócios, depois se tornaram 11, então tinha essa... não era tão simples. Alguns deles que viraram diretores, assim, que a gente formou depois, né, como diretores, mas tinha essa dificuldade, e aí eu fiquei com essa visão, e aí decidi sair também ali dessa frente de consultoria. E aí, junto com um amigo, assim... Um segundo. Então, quando você passa de ser funcionário de uma empresa de consultoria e vira consultor de empresas, empresário, dono da tua própria consultoria, você faz isso tendo apenas um único cliente. Isso. E depois tem outros e tal, né? Mas tem um cliente que era quase como se você fosse um funcionário PJ ali dentro, né? Perfeito. Essa meio que porque você estava todo dia lá, envolvido numa única empresa, trabalhava 8 horas por dia lá, como quem diz. Sim. Ou não 8, mas 6, sei lá. Presencialmente, 8 horas, pelo menos. Presencial, mais, 8 horas, normalmente presencial. Mas, entendi perfeitamente o que aconteceu. Você já estava assim antes, aí o dinheiro saía da empresa, ia para a consultoria, eles te repassavam, isso foi parando de fazer sentido, o resultado acompanhava, você estava dando certo, e eles falaram, cara, eles não estão envolvidos, fale com eles aí, vamos conversar aqui nós para a gente fazer um acordo, para fazer esse acordo direto contigo. Às vezes você, né? E aí você continuou lá, basicamente ficou claro. E nesse momento você pensa que, pô, tá legal, muito bom, eu estou tendo um sucesso com esta empresa, estou fazendo essa empresa crescer e melhorar realmente. As minhas teorias aplicadas geram resultado, eu tenho um talento nisso, né? Eu estou repetindo que, digerindo, aterrissando o que você falou. E então eu poderia fazer isso para mim, porque além do mais eu gasto muito tempo tentando convencer os sócios que esta é a prática, a melhor prática a ser aplicada. Poderia fazer isso para mim nos meus próprios negócios. Mas quando você falou isso, você não pensou no seu próprio negócio de consultoria, você pensou no teu próprio negócio como se ser consultor não fosse um negócio, fosse, sei lá, outra coisa, um PJ, né? Você teve uma... Ok. Nesse primeiro momento, eu não pensei em consultoria como o meu negócio principal. Realmente foi... esse ponto me fez pensar bastante depois com o tempo, que foi onde me trouxe até hoje. Mas, assim, esse momento foi algo que na época pode ter sido uma falha de visão ali, mas que eu não... Enfim, claro, não me arrependo de nada. E nesse momento surge uma oportunidade com um amigo que eu conheci também na faculdade, ele é mais novo que eu, mas tinha uma ONG que eu participava, que também ele trabalhava junto, enfim, e ele tinha junto com a família dele, lojas de varejo, né? Eram cerca de 11 lojas, se eu não me engano, em Brasília, e 9, 11 lojas, não lembro. Mas aí ele tinha uma ideia de abrir uma outra loja diferente, com perfil diferente, e ele me chamou para ser sócio dessa loja. A gente pensou isso em conjunto, onde que eu ficaria mais à frente da organização dessa loja, e foi o que a gente fez nesse momento. Mas eu não entendi, qual era o setor mesmo? Ele tinha, na verdade, lojas de... moda gestante, era de vestuário em geral. Okay. Moda gestante. Okay. E aí a gente abriu 2 lojas, enfim, num segmento à parte. E aí, na verdade, foi uma loja, daí depois, com o tempo, foi a segunda. E isso foi em curto prazo também. Foi, assim, as 2 lojas a gente abriu cerca de 1 ano, 1 ano e meio. Qual setor? Oi? Qual setor? Aí qual que era a ideia? Ele tinha essa moda gestante que já era maior de Brasília, hoje tem em várias outras cidades também,
e eles, por exemplo, vendiam parte de moda íntima para gestante exclusiva, né? Então tinha marcas conhecidas como Hope, Valizé, Liz, que era para gestante. E eles já eram os que mais vendiam moda íntima feminina, sendo que eles vendiam só moda íntima para gestante. Aí a ideia dele era pegar esses mesmos fornecedores, e ter uma loja multimarca de moda íntima feminina. Né? Moda íntima em geral, tinha masculina também. E aí foi o que a gente abriu. E aí a gente teve essa primeira loja que acabava como tinha um toque muito mais público, muito mais feminino, eu praticamente nem entrava na loja, né? Mas a gente tinha essa primeira e aí logo depois a gente abriu uma segunda também. Uma primeira foi bem modelo, assim, e aí abriu uma segunda, e enfim, isso daí também foi rápido, assim, essas duas primeiras lojas, cerca de um ano, assim, a gente abriu uma da outra, mas aí a gente entendeu também que o segmento ele era bem diferente do que a família dele já atuava, né? Teve muita diferença de moda gestante, né? De fornecedores ali, do dia a dia a gestão até era bem semelhante, mas tinha bastante diferença. E aí surgiu uma outra oportunidade, uma conversa com um outro amigo sobre um outro negócio. E aí eu acabei vendendo a minha parte da sociedade dessa loja para o meu sócio, né? E saí dela. Sair dela para entrar em outra oportunidade, que aí já é outro capítulo. Esse outro negócio foi um amigo que trouxe uma ideia de ser sócio de uma fábrica de pré-moldados. Pré-moldados de concreto? Isso, perfeito. Tá, peraí. Vou precisar fazer uma nova aterrissagem para ir mantendo a linha, para ir entendendo bem, né? Estudante, faz administração acidental, entra na empresa júnior da faculdade, da universidade. Isso te leva a ser funcionário dentro dessa consultoria. Isso te leva a uma empresa tomando conta dessa consultoria, com esse PJ, com esse acordo. E aí, até aqui estava tudo normal, mas aqui você fala, vou empreender. E isso você tinha menos de 25 ainda, né? Pela conta que eu estou fazendo. Isso. Aí vamos para o setor de lojas de moda íntima e de repente, e aí inclusive com um sócio que era especialista, que já o especialista no varejo, pelo menos, né? Em loja, e pula para o muda de setor agora e entra num novo negócio por uma decisão. Eu vejo uma coisa muito clara. Você decidiu empreender nesse momento, quando entra nas lojas, e depois de decidir empreender, você decidiu que o setor de moda íntima não era o que você queria também. Essas foram decisões conscientes. Se eu quero empreender, não olho consultoria como um empreendimento, não quero continuar sendo um PJ aqui, um pseudo-empresário aqui dentro dessa empresa, quero empreender. Contra um especialista, um expert no setor, criamos um braço dentro do negócio relacionado à moda íntima. Não gosto disso e pulo para outro setor. É isso, né? Atualizado. Vamos lá. Perfeito. E aí, nessa de pré-moldados, na verdade, era uma fábrica que já existia e estava praticamente parada e que a ideia era... a princípio era virar sócio, mas depois que virou uma espécie de arrendamento, onde que a gente, arrendamento da fábrica, né, onde que a gente pagava ali algumas coisas da fábrica para utilizar ela. E ela ficava numa cidade no entorno ali de Brasília, e cerca de 1 hora ali do centro, né. Nessa fábrica, ela tinha uma estrutura grande, assim, de equipamentos, de máquinas, e nunca tinha fluído tão bem, e a gente começou a mudar isso, começou a ter clientes, começou a organizar ali a parte da produção, né, da equipe, e começou a fluir bem, assim, a empresa começou a crescer, tem outros concorrentes grandes ali dentro de Brasília, até melhores localizados ou com melhor estrutura, mas a gente foi conseguindo atender bastantes clientes. Até que chega um momento que teve a crise ali
no Brasil, na verdade, que começou primeiro pela construção. Grandes setores, assim como o automobilístico e da construção, ficou bem claro assim depois, né, que sentiram primeiro isso. Em Brasília mesmo a gente viu que as grandes obras, pararam de repente, assim, do dia para a noite. Você está falando de que ano? Do ano da reeleição da Dilma ali, então foi 2012, 13? Antes. 14? 14 é a reeleição, 14, né? 14 a eleição, acho que foi. 14, isso mesmo. Então foi no ano de 2014, no final do ano é a reeleição, né? Ou é o primeiro ano dela? É a reeleição. Ela entrou, acho que em 2008. Ih, gente, 2010 que ela entrou, né? Não, 2014. Não. 10, 14, 18, 22, 26, é isso mesmo. Cada 4 anos. Ela pegou 2010 e 2014. No último ano dela, quando ela estava no gogoverno, onde ela que ainda... Teve 16 ainda que entrou o Temer. Né? Ela foi reeleita em outubro de 2014, portanto isso. Deve ter iniciado em janeiro do 15, né? Foi no Google, né? Uhum. Não. Sim. Na real, quando a reeleição foi muito crítico, e eu me lembro de 2013 estar vendo isso, sabia? 2013 estava evidenciando que iria acontecer, sabe? E, efetivamente. Isso termina com o impeachment de Dilma, né? Logo mais, né? 2, 3 anos teve um impeachment, né? Beleza. Aí você sentiu o impacto porque tinha um negócio que vendia para empresas de construção como cliente número 1. E eram para grandes obras. Assim, para sustentar a fábrica, seriam grandes obras apenas, porque eram equipamentos grandes, não rodava pouca produção, né? Produção baixa. Era blocos de concreto, tijolos de concreto, tinha estruturas também de concreto, mas normalmente tendia grandes obras, porque tinha equipe grande lá também, né? Chegou a ter cerca de 35 funcionários direto registrados, né? Mas fora outros pontuais. E nesse momento a gente já estava sem obra e não tivemos que fechar assim, o negócio antes dela ser reeleita, assim, foi bem no final do ano ali. Então foi um ano de muita maquiagem de números globais assim, para a população em geral, mas lá como negócio a gente já via que não tinha as obras, alguns mercados, né, e eu lembro bem disso, assim, construção foi bastante afetada, já tinha parado antes da reeleição, né? Já tinha parado totalmente. E a gente fechou, bem naquela época ali. Aí depois, quem era dono lá da fábrica, soube que vendeu, enfim, equipamentos, passou adiante, mas a gente fechou a fábrica naquele momento. E nesse momento, eu entrei em outra consultoria. Eu voltei a trabalhar numa consultoria grande também. Saí de lá, uma consultoria grande bem na sequência, assim. E é uma consultoria que atendia, o foco dela era atender órgãos públicos. Então é a maior consultoria que tinha focada em órgãos públicos. E nessa consultoria eu entrei logo lá e eu viajava bastante, né? Atendia empresas órgãos empresa pública e órgão público do Brasil todo. Mas também atendia bastante do órgão ali de Brasília, então trabalhei um tempo ali em Brasília, e aí eu fiquei cerca de 4 anos lá, trabalhando em Brasília, viajando muito, mas também depois me mudei, morando 1 ano em Fortaleza, que era inclusive para morar em Natal, só que eu fiquei só 3 semanas, daí já me mandaram para outro projeto, era para morar 1 ano em Natal, mas me mandaram para outro projeto em Fortaleza, acabei passando 1 ano lá em Fortaleza, era até um projeto no Banco do Nordeste lá, e depois de Fortaleza voltei para Brasília, e passei mais um tempo, e aí depois me mudaram para Recife, para outro órgão lá em Recife, então fiquei um bom tempo ainda ali. Agora é importante falar também que nesse tempo todo, desde o final da faculdade ali, eu sempre tive convite pontual de quem me conhecia, de indicação para realizar projetos pontuais de consultoria.
Então, eu sempre realizei também projetos de consultoria, seja um plano de negócios, uma avaliação de uma empresa, seja, enfim, projetos que são que não precisavam de uma dedicação de tempo presencial muito grande, né? Então, alguns projetos eu sempre estive realizando assim, esses projetos em paralelo, durante a época também das lojas, durante a época da fábrica, durante a época que eu estava nessa consultoria que atendia órgãos públicos, né? Então, quando não concorria com a empresa que eu estava trabalhando, eu sempre atendia, né? Sempre tinha amigos, enfim, pessoas que me conheciam ou que eu já tinha trabalhado. Que como uma forma de freelancer, né? Tem uma renda extra ainda com isso, né? Eu pensava mais numa forma. Aí eu acho que o Mike até tinha perguntado antes sobre saber cobrar. Aí eu acho que era uma época que eu fazia mais como para poder ajudar mesmo, porque realmente às vezes eu não estava nem acompanhando o mercado, preço, eu cobrava alguma coisa que simbólica, assim, né? E eu, Ricardo, cara, a gente falou bastante aqui da sua história, da sua trajetória e todo o conhecimento que você adquiriu, que realmente não é pouco. Mas eu queria entender um pouco o que você tem de visão para o futuro do mercado da consultoria, cara. Você, com base em tudo que você estudou, com base em... Marco, pera. Deixa eu chegar no dia de hoje. É boa pergunta. Segura essa pergunta, por favor. Claro. Porque estamos perto já, né? Você está quase iniciando seu negócio de consultoria, né, Ricardo? Sim. Após esses 4 anos aí atendendo empresas públicas, que foi um aprendizado muito bom, inclusive para esse meu conhecimento na área privada, para esse conhecimento que a gente falou ali de órgão público, de como funciona o setor público também, eu via num lado dinâmico, né, que era de consultoria, de tentar entrar, atuar, mas foi um aprendizado muito grande em gestão da mudança, né, você trabalhar com funcionários que estão naquele, como você falou, estáveis, né, naquele cargo de estabilidade, às vezes sem parte deles sem muita ambição, sem querer muito, com outras pessoas ainda querendo, você saber lidar com tudo isso para aplicar mudanças práticas que fazem a diferença lá no fim, também foi também um aprendizado muito, muito bacana. E aí eu saí tive também uma indicação num projeto maior, uma empresa um pouco maior que me chamou para fazer um trabalho semelhante ao que eu fiz com aquela empresa de saúde lá atrás, né, ainda. Era um projeto maior, um trabalho que precisava de uma dedicação maior, e aí eu saí também dessa consultoria que atendia órgão público, aí já com a intenção, talvez não no início ainda, mas aí eu fui para ter minha consultoria própria, mas numa forma de dedicação maior ainda, para um projeto, de novo. Sim, essa mentalidade. Isso é muito interessante para mim, porque muito consultor para de ser CLT e vira um consultor PJ de um único negócio. Perfeito. Então, essa foi sua transição. E eu voltei para isso aí nesse momento. Legal, beleza. E aí, realmente, você sentia que era um autônomo, consultor individual, que estaria mergulhado numa empresa por uns anos, e depois teria outro cliente e estaria com outro cliente por outros anos. Essa era a sua mentalidade. Talvez uma coisa que eu mudei muito nos últimos anos, assim, foi ter essa visão de negócio para mim mesmo, não só de curto prazo, que talvez tenha sido ali, como eu disse, que eu acabei a faculdade, mas foi até esse momento que em busca só de experiência, né? Só de coisas novas, de experiência, de conhecimento. E eu acho que mais recentemente é que eu comecei a ver o negócio, a ideia da consultoria como algo diferente, algo como uma empresa mesmo que eu queira tocar, né? É claro que passava uma vez ou outra pela minha cabeça nisso, mas te confesso que nem tão fortemente, até pelas experiências das consultorias que eu tinha, eu via a dificuldade em aquisição de cliente, de novos clientes, eu via algo sempre muito, até essas maiores como indicação, ou no caso de órgão público era por licitação, enfim, alguns caminhos que eu não gostava muito, assim, até o momento que eu comecei sempre, claro, muito antenado com tudo que envolvia a parte de gestão. Contextualizando, a Rafaela tem uma boa pergunta, exatamente no lugar onde estávamos. Ricardo, eu queria saber qual foi o seu estopim
para você falar assim, agora eu vou ser consultor de várias empresas, sem não de ser uma mais. isso, não de uma só como um PJ ali, sabe? Qual foi o estopim? Qual foi essa virada de chave que você teve? Excelente, Rafaela. Assim, foi no momento que eu estava com essa, novamente, como esse consultor dessa empresa única, né? Que eu até com busca de desenvolvimento pessoal, assim, eu comecei a conseguir pensar em mais médio e longo prazo em mim, né? Então, acabei conseguindo ter referência ali, inclusive com muito podcast, viu, Richard? Assim, de uma época que eu começava a fazer exercício, eu sempre, já todo dia de manhã cedo, ouvindo podcast, tinha até como sugestão, tinha um podcast que eu ouvia bastante, ele é até voltado para startup, nunca foi minha área. Cheguei até a pensar nessa época, mas nunca me interessei tanto assim. E no final do podcast, ele sempre fazia um ping-pong, assim, com aquelas perguntas e respostas rápidas, e aí ele acabava entrevistando alguns empresários já grandes, assim, pessoas com empresas de destaque, e sempre nessas perguntas ele falava, eu acompanhava e o pessoal acabava respondendo tinha uma pergunta que era o que você faria, que você gostaria de ter começado antes e tal. E o pessoal acabava falando muito sobre desenvolvimento pessoal, assim, sobre terapia, sobre, enfim, fazer análise. E foi algo que eu comecei a me interessar, buscar e fora outras coisas assim que o pessoal falava também sobre exercício físico, sobre essa questão de mentalidade, leitura, e foram coisas que eu comecei a adotar, né, para mim e como referência e na minha rotina mesmo. E eu acho que isso me ajudou a também começar a ter essa visão mais de médio prazo. Com isso aí teve uma parte da área de conhecimento assim que eu busquei, que foi de marketing digital. Então, legal, você se interessou por isso? Me interessei e comecei a estudar bastante, contratar mentoria, curso, assim, tudo que tinha na área para aprender sobre isso, assim, começando com as pessoas principais que tinha de nome na época no mercado, e comecei a pensar como o meu negócio de consultoria poderia funcionar com aquilo, né? Identificando uma brecha no mercado também de que as consultorias maiores ainda não atuavam bem com isso, assim, naquele momento, né? E então eu sentia que tinha muito espaço ainda no mercado para isso, para conseguir cliente dessa maneira, que era diferente de tudo que eu tinha visto nas minhas experiências, nos lugares que eu tinha trabalhado anteriormente. Aí eu falei, não, então como consultoria, como negócio funciona, e mais especificamente nesse trabalho que eu estava realizando, eu vi, pela experiência toda que eu tive nesses anos, eu percebi que tinha um serviço que eu poderia aplicar para um serviço semelhante, que eu poderia aplicar para uma quantidade maior de clientes também, porque vários serviços que eu realizava, como esse que eu estava, ele era uma dedicação muito presencial, ali está o tempo todo, né? Ou seja, não era um formato de um serviço que podia ser replicável, né? Era muito personalizado. Mas existia um dos serviços que eu estava realizando ali dentro, na parte de gestão, de desenvolvimento da gestão financeira daquela empresa, que aquele formato poderia ser replicado para empresas que tivessem num momento semelhante a deles. Então, como estava dando muito certo, era algo que eu já tinha feito em outras empresas antes, que estavam também naquele momento, né? Um dos serviços, quando eu atuava, fazia vários serviços, seja de planejamento estratégico, de processos, de gestão de pessoas, de governança corporativa e gestão financeira. Então, dentro de tudo isso, eu escolhi gestão financeira como um serviço que para empresas com aquele perfil eu poderia replicar e aí atender uma quantidade maior e me especializar, enfim, ter um resultado mais rápido também para o cliente, focando só nesse serviço em específico. E aí que eu decidi finalmente ter a consultoria como um negócio, né, digamos assim. A minha consultoria pode consultoria como uma empresa mesmo. Esse foi o momento aí caiu a ficha, falei, tá, eu vou atrair clientes pela internet porque eu entendo mais sobre marketing digital, eu vou
atender online, inclusive, já pensou, né? Vou atender pela internet. Perfeito. E vou poder ajudar eles em algo que é replicável daquilo que eu fiz na experiência da minha vida, que é ajudar empresas que estão no momento de um alto crescimento, mas com aquele crescimento tão desordenado, e já perceberam, estamos crescendo legal, mas precisamos um pouco mais de ordem, né? Que eu acho que é o momento que você busca do seu cliente ideal, tá certo? Perfeito, exatamente. Tá, vamos à pergunta de Michael. Como você vê? Na verdade, a gente pode até retomar em cima do que você falou mesmo, quando você pergunta para esses empresários o que eles gostariam de ter mudado, e aí você não ter trabalhado, a questão de desenvolvimento pessoal. Então, te perguntando, cara, o que você gostaria de trabalhar daqui para frente, não pensando no que você teria feito de diferente no passado, mas o que você faz hoje que vai impactar no futuro, e em cima disso você já traz a questão de como que você enxerga esse mercado no futuro. Eu acredito, assim, primeiro, o que eu quero fazer é ainda mais desenvolvimento. Meu foco agora está muito na área comercial. Assim, então, conseguir ainda mostrar isso que a gente conversou aqui para os clientes, né? E não é um serviço ainda muito comum, assim, até mesmo em consultoria, né, historicamente. Então, ainda é um serviço que a gente tem que mostrar para o cliente, ele entender o quanto aquilo vai impactar ele. Tem alguns serviços, se eu falar planejamento estratégico, se eu falar até mapeamento de processo, é algo que todo mundo entende, né? Essa questão específica de você conseguir ser uma espécie de um diretor, ter um papel de um diretor financeiro ali para a empresa, sentar o tempo todo ali, né? Então, para uma empresa de um porte um pouco menor, ela consegue ter um diretor financeiro, mas não exclusivo para ela. Então, resumidamente, essa a proposta do que a gente faz. Diretor financeiro por tempo compartilhado. Isso, exatamente. Legal. Então, isso é algo que a gente consegue fazer, tem diversas vantagens, né, nesse sentido, para as empresas, elas conseguem ter esse acesso, conseguem ter um resultado rápido, garantido, né, mais do que contratando uma pessoa que seja muito mais caro, mais acessível, né, que também não pode não dar esse resultado, também ela não precisa, porque não precisa ainda de uma dedicação exclusiva de uma pessoa tão sênior assim. Então, é isso que eu venho trabalhando em como mostrar isso para a maior quantidade de pessoas, agora que eu formatei a forma de atender esses clientes e ter entregas rápidas, né, de resultados rápidos para os clientes. Então, agora que a parte de atendimento, né, já está bem estruturada, eu estou muito na busca de mostrar isso para o mercado mesmo. E como eu vejo o mercado de consultoria, eu vejo que cada vez mais vai ter serviços como esses, sabe? Assim, consultoria acaba que é o que eu sempre acompanhei nesses últimos 20 anos aí, o mercado de consultoria, desde livro que eu li na faculdade, como o McKinsey Way, que eu acho que foi o primeiro livro assim, que tinha mais voltado sobre consultoria, muito bom. Enfim, eu até hoje leio muito, tudo que eu leio é muito na área de gestão também, mas eu acho que cada vez a gente vai ter pessoas mais parecidas, oferecendo serviços mais parecidos com o meu, que sejam pontuais para resolver um problema específico da empresa, e cada vez mais personalizado. Então, por exemplo, lá no marketing digital vai ter pessoas especializadas em fazer você ter mais cliente para o seu restaurante, né? Então, um cara muito especializado naquilo. Então, você está com essa dor, você vai precisar daquilo. O próprio dono do restaurante, se ele tiver um momento que o problema dele vai ser a gestão financeira, se ele já tem 2, 3 lojas, ou seja, já está crescendo e precisa de uma estrutura financeira diferente, ele vai me chamar. Então, é muito isso, assim, vai ser muito mais consultoria atendendo dores específicas. Eu acho que antes a consultoria, as empresas que tinham acesso eram empresas maiores que chamavam sem um objetivo tão específico, né? Chamavam me ajuda, eu preciso crescer, enfim, eu preciso de alguma ajuda. Então, acho que cada vez vão ser dores mais específicas, com consultorias oferecendo soluções mais específicas. Legal. Mas sobre a sua empresa.
Pode ir, E qual é o... Você falou que vai ter cada vez mais pessoas, né, oferecendo o mesmo serviço que você e tal, mas qual é o seu diferencial? O que você se diferencia dessas outras pessoas que pode vir a ter o mesmo serviço que você? Eu nem sei se... eu acho que nem tem muita gente com o mesmo serviço que eu, assim, porque o meu está sendo tão específico, assim, por mais que consiga atender muitas empresas precisam disso, eu estou com um método e um nicho muito específico, né? Que são realmente empresas, porque se você for pensar, dentro de gestão existem diversas áreas. Dentro de gestão financeira existem vários tipos de empresas. Tem empresa que está falindo, tem empresa que precisa captar dinheiro, eu estou atendendo empresas que precisam ter esse nível maior de estrutura de gestão financeira, né, e precisa desse acompanhamento ao longo do tempo, né, com alguém ali do lado que dê essa garantia, confiança, gere informações, consiga gerar as informações ali, né, para a empresa, enfim, então acho que nem tem tanta concorrência. Já existe também empresa assim nesse setor, mas acho que cada um tem sua forma de atender, seu método, né? E eu acho que eu estou com um bem específico e difícil de copiar. Então, sim. Uma coisa que eu acho legal é que Desculpa, Rafa. Imagina. Você nichar muito é um diferencial, e as pessoas têm muito medo, né, de nichar o próprio serviço, o que entrega, e eu acho que isso é interessante, tipo, você tem uma coisa muito específica, tem pessoas que fazem igual já, parecido, mas acho que quanto mais nichado for, mais específico o seu trabalho for, menos ele vai ser mais do mesmo, né? Então acho que isso é bem interessante. Nichar foi algo que eu pensei bastante sobre nicho, porque assim, eu acho que eu cheguei à conclusão que você pode nichar de duas maneiras, ou por segmento de mercado, eu vou fazer consultoria para restaurante, para indústria, para varejo, ou você pode subnichar, né, para varejo em loja de moda de vestuário feminino, para moda íntima feminina, ou você pode, e o segundo forma de nichar é pela dor, né, do cliente, pelo momento dele, que é o que eu estou buscando, que é até mais difícil, mas é o momento do cliente, aquela dor específica, que é uma forma de nichar também. Eu atendo as empresas de vários segmentos, mas não deixa de ser um nicho também. Sim, muito bem. Legal. Minha pergunta é sobre sua empresa de consultoria. Onde estará a sua empresa de consultoria daqui a 2 anos? O que você espera? Sim. Espero ter uma quantidade maior de clientes, a equipe maior para atender essa quantidade de clientes também. Tá cada vez com canais mais estruturados de atração e captação de clientes, né? Então, assim como também a estrutura sempre se desenvolvendo, revisando de atendimento desses clientes, para ter também essa qualidade, continuar a qualidade da entrega que hoje é muito personalizada em mim, conseguindo ampliar para outros também. Legal. Legal, você está vendo realmente você está vendo o seu negócio como uma empresa e você está buscando ter talvez uma operação comercial na sua empresa, um time financeiro, talvez um time de entregas, né? Um time de consultores que fazem a entrega, PJPF, ou PJ ou CLT, como seja, desculpa, mas um time que de alguma forma faça isso, e muito digital, muito online, correto? Sem necessidade de estrutura física, muito global, muito nacional, né? Eu até já tenho gente que me ajuda, assim, já tenho equipe que me ajuda nisso, mas ampliando mesmo, nesse sentido. Muito legal, muito legal. Bom, o que tem que fazer? Tem que fazer igual você fazia com seus clientes, né? Tem que colocar uma meta, tem que colocar objetivos, né? Tem que... Esse é o desafio, né? Mas eu acho bacana que sabe, Ricardo, a maioria dos consultores vê empresas nos negócios onde prestam serviços e não vê empresas nos negócios próprios. Assim, muitos ainda se sentem muito consultor e pouco empresário do setor da consultoria. Eu falava isso esses tempos atrás para um amigo meu que é advogado, e falei, cara, e estava falando para ele, eu falava, cara, você não vai mudar
até você perceber que você não é advogado, você é empresário do direito. Você não é consultor, você é empresário da consultoria. Entendeu? Essa é a lógica da coisa. Isso é que eu queria deixar contigo aqui, né? Que você cada vez mais durma e acorda pela manhã, já que você falou em desenvolvimento pessoal e tudo isso, né? Coloca isso na sua lista de assuntos a revisitar no seu processo de desenvolvimento pessoal, porque acho que você já tem muita coisa nesse caminho, tá? Mas tem grandes empresas de consultoria e é um momento novo e diferente no planeta Terra. Por causa do Covid mudou o mundo, tudo digitalizou mais rápido, podemos estar muito à distância, as empresas podem estar a 3.000 quilômetros ou 5.000 da gente onde você presta serviços. Um profissional que trabalha no teu time pode estar no Amapá e outro pode estar no Rio Grande do Sul, sei lá, ou no Goiás. Entendeu? Hoje é tudo muito global. E tudo muito novo isso, né? Realmente isso é muito recente, isso significa uma grande nova oportunidade. Tem uma outra coisa, Ricardo, que eu quero te contar, que é sobre os negócios que vendem serviços e não produtos. Cara, estamos em um momento brutal, negócios que vendem serviços, pelo seguinte motivo. Saiu Sam Altman, que é fundador de GPT, né? E saiu em umas declarações esses dias atrás, não me lembro quantos dias, semanas atrás, falando sobre que neste ano 2025 nós veremos as primeiras empresas de serviços serem empresas com um único profissional valendo $1 bilhão, sabe? Isso não é uma coisa que sai da minha cabeça. Está se falando muito nisso e não, eu sei que talvez você se vê muito longe disso e eu acredito que tem um caminho longo e não quero dizer nada para o teu mercado, para você exatamente, mas eu quero te dizer que empresas que vendem serviços hoje, com o tanto que está tudo automatizado ou automatizável, se tiverem uma boa visão você viu os processos comerciais como a gente aplica, ali a ligação já pode ser feita por uma inteligência artificial, os WhatsApp já podem ser mandados por inteligência artificial, o agendamento já pode ser feito por inteligência artificial. Nós estamos com tudo isso em fase de beta, né? Mas nós estamos fazendo tudo isso já internamente e nós acreditamos eu acredito realmente que é um momento disruptivo pelo que aconteceu com o Covid, por ter um negócio de serviços, porque tudo se transformou em remoto e à distância, e agora para automatização mais a inteligência artificial. Você vê que toda coisa que eu falo com alguém que parece interessante, eu faço um GPT depois. Não sei se você percebe, tudo que a gente fala vira um prompt, vira um GPT, porque é uma única vez explicar para o GPT, explicar para assim, onde eu quero ir com isso? Não descarte a possibilidade de que com automatizações seja possível entregar a consultoria, entregar, acompanhar, medir, sabe? O negócio de quando eles falam de um negócio de $1 bilhão de uma única pessoa, eles falam exatamente na capacidade de entregar serviços massivamente. Isso é disruptivo. Serviços de forma massiva, né? Porque antes os serviços para entregar você tinha que ir lá e entregar, né? Agora, se você transfere seu conhecimento para o GPT e automatiza esses processos, é perfeitamente possível transformar serviços em mecanismos automáticos. E faz uns anos atrás, no Brasil, se descobre muito sobre os produtos de informação, principalmente digital, mentorias, treinamentos e tudo isso, né? Eu acho que é um novo nível, que são os serviços agora. É possível escalar massivamente com serviços e como você é um empresário e está vendo o futuro, quero te abrir essa porta para pensar em próximos passos de como é possível ter uma entrega total ou parcialmente automatizada. O que o seu cliente teria que fazer para esses dados gerarem a informação e a resposta, porque né,
Olha, eu tenho um GPT que é Steve Jobs, cara. Eu uso diariamente, periodicamente, o GPT que é Steve Jobs. Baixei tudo que tinha disponível na internet e eu falei, se comporta como esse cara, leia a vida dele, entenda tudo, tá aqui o livro dele, se comporta como esse cara. E ele me dá consultoria às vezes. E eu falo com o Steve Jobs. Então, se eu fiz com o Steve Jobs, deve ser possível fazer com o Ricardo Coelho, né? De repente... Sim, eu uso bastante. Faz um tempo que eu tenho um pago também, mas ainda cada dia tem notícia que surpreende, né? Ontem mesmo eu vi uma nova também, que o próprio ChatGPT aí, que ele está conseguindo fazer mais tem que acompanhar, porque, por exemplo, há poucos dias atrás ele não lia a imagem bem, hoje já a imagem já consegue interpretar. Então é uma mudança muito grande. Até outro dia também nem arquivo ele lia, né? Agora você já anexa no começo. Isso a gente está falando nem de um ano atrás. Verdade, muito rápido. Mas acho que tem realmente o poder que eu acho que a gente vai ver negócios. Quando fala de uma pessoa, quer dizer de pouquíssimas pessoas que terão um valuation de $1 bilhão. E por que não? Uma empresa de consultoria poderia fazer isso, né? Por que não? Eu só estou querendo cutucar a sua ambição. Você pensa que tem uma com $1 bilhão, é que tem um monte abaixo com menores valores, mas que vale muito. E você sabe que essas coisas é de momento, né? São momentos pontuais na história da humanidade que se juntam algumas coisas. Não sei exatamente sua idade, mas eu me lembro do momento dos celulares. Eu tinha 16 anos, por aí. Eu me lembro do momento da internet massiva. Eu me lembro do momento das redes sociais, 2010 ou 2008, massivo. De repente, todo mundo começou a receber um monte de invites do Facebook, né? Para pedido de amizade do Facebook, né? E depois no Instagram, e depois... E agora, inteligência artificial e automatizações, né? E eu acho que temos que estar... Como você se interessou por marketing digital, acho que temos que estar alerta nesse momento para como podemos automatizar os serviços, para serem serviços altamente escaláveis e serem um serviço que tem uma entrega de um serviço final para o seu cliente, né? Muito legal. Então, sim. Muito legal. Bom, muito bom falarmos, conhecer um pouco mais da sua história. Quero te agradecer por isso, por ter compartilhado conosco suas vivências. Aprendemos muito, entendemos um dos casos diferentes, porque você é um consultor diferente, a maioria dos consultores não teve essa carreira tão consultor, né? E nada, parabéns pela sua carreira. Espero que estejamos muito tempo juntos, que esteja aproveitando muito nosso programa dessa oração, que você faz parte, e nada, e é isso. Tá joia, pessoal. Prazer foi meu, viu? Obrigadão. Prazer. Bom estar aqui com vocês, gente.